Olá, gente, mais um podcast Carona na Educação e hoje com Lúcio Machado e Juliana Velei, nossa convidada especial. Isto. Sejam bem-vindos aí na continuidade desse podcast e com a Marli Batagini, que já agradeço a presença, a autorização do Detran para participação, e a Marli é coordenadora da Infrações, né? Marli, conta um pouquinho quem é a Marli? A Marli é uma funcionária do Detran há 33 anos, é uma administradora, que entende um pouquinho, procura entender um pouquinho de trânsito, né, ao longo desses anos, e desde 2011 à frente da Coordenadoria de Infrações. Então nós, né, na Coordenadoria de Infrações, fazemos aquilo que efetivamente é a correspondência que o nosso condutor, que o nosso proprietário não gosta de receber. Mas é aquilo que, infelizmente, ele mais comete no dia a dia, né? Aqueles que cometem, porque nós temos um pequeno número de condutores que cometem infrações, não é assim alarmante. Já nós vamos Muito falar bom. sobre isso. Só que tem mais um detalhe, essa Marli também esteve durante um bom tempo na Câmara Temática. E o que é a Câmara Temática para o pessoal que está acompanhando entender e como foi essa passagem pela Câmara Temática? Eu diria que uma experiência gratificante e totalmente diferente, porque quando você está numa câmara temática que assessora diretamente a formulação das resoluções, ou seja, tem uma participação, isso dá assim um certo susto quando você chega lá, você olha e diz assim: sou um peixe fora d'água, o que eu estou fazendo aqui? Participei na primeira Câmara Temática, foi a de Meio Ambiente e Saúde, e na sequência de Esforço Legal. O que a gente percebe é que as demandas chegam na Senatran e aí são distribuídas para as respectivas câmaras temáticas, seja Esforço Legal, Veículo, Habilitação, Educação, que hoje estão mais condensadas, né? Mas, em geral, isto é uma demanda da sociedade, porque nós sabemos que o Código de Trânsito ele é uma eterna mistura, ou seja, ela tem que o código ele tem que acompanhar também a evolução, aquilo que a sociedade demanda, a tecnologia dos veículos, novas infraestruturas, Sim. Mas o pouco de decepção, eu diria assim, é que nem tudo aquilo que realmente seria viável, ideal para a sociedade, muitas vezes aquilo para o momento não é o que se espera. E aí, no final das contas, você trabalha com um grupo grande de 26 pessoas especialistas, cada uma na sua área, porque você tem lá a sociedade, você tem todos os órgãos representados em cada uma dessas câmaras, e quando você vê a publicação de determinada resolução, que teve um trabalho, às vezes árduo, de meses, e ela sai um pouco diferente, isso acaba frustrando um pouco. Mas a experiência é gratificante demais, porque você convive com pessoas de um conhecimento muito grande, que discutem o trânsito de uma outra forma do que aquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Você não imagina de que forma foi feita a alteração legislativa. Marli, vocês lidam com, por exemplo, possibilidades, pensando no que poderia acontecer para montar as resoluções? Sim, um exemplo muito claro disso, enquanto eu estava na Câmara de Saúde e Meio Ambiente, é o sistema de retenção, que nós tivemos aí durante muitos anos, legislado por resolução. Mas por que isso? Nós tínhamos a representante na época, não sei nem hoje se ainda está atuante ou não aqui, né, em Curitiba, que era a Safe Kids.
E a representante, a coordenadora desse programa, ela era muito atuante, com experiência fora do país. Mesmo não estando na lei o sistema de retenção, foi conseguido colocar isso através de resolução e muitas, mas muitas vidas foram salvas, vidas de crianças, porque até que saiu a resolução 277, à época, você carregava a criança como uma carga, como Aham, no né? colo. Sim. No colo, de qualquer jeito. E depois que veio a resolução, apesar de ser infralegal, né, não estar na lei, que depois foi mudado, lei hoje, essa foi uma experiência fantástica da forma como determinados participantes levam demandas e que Tiveram essa visão, sensibilizam. tiveram essa Isso, sensibilidade em isso. relação à criança. E entrando nesse assunto, né, da legislação, qual é a legislação mais difícil de se aplicar? Aquela que é feita por quem está atrás da mesa, que nunca esteve. Não sente a dor. Isso. Que ela não sabe na ponta como que isso vai funcionar. Uhum. Essa legislação é criada por uma necessidade, digamos assim, Momentânea. momentânea, individual. Ela até pode atender o coletivo, ela pode estar para o coletivo, mas ela é inaplicável. Você tem uma lei que é aquilo que costuma dizer, a lei que não pega. Lei que não pega. A lei que não pega. Mas ela não pega, não é porque ela não seja boa. Vamos dar um exemplo aqui. Nós não estamos maduros, né? Nós, brasileiros, não estamos maduros ainda para que o nosso pedestre seja apenado ou receba uma infração de trânsito. Nós não estamos maduros. Então, essa foi uma lei que, no popular, ela não pegou. Mas não é que ela não pegou, é que nós, brasileiros, ainda não estamos maduros o suficientes ou não internalizamos esta necessidade de andar conforme As as regras, né? regras, né? As regras de circulação e conduta. Entendi. Entendido. E aí, no caso, uma curiosidade para o pessoal. Qual é a infração mais cometida? Nossa, é terrível isso, né? Porque até vi aí os episódios anteriores Aham. aí, né? Dos colegas do Detran Sim, sim. falando Falamos sobre educação, engenharia, né? engenharia, e fantástico. Mas você veja, a fiscalização, quando você tem um auto lavrado, um auto de infração lavrado por um agente, ele viu a conduta reprovável e registrou. Aham. Mas a mais cometida há vários anos é a de velocidade. O pessoal E a ainda de corre. velocidade não é um agente físico que visualiza aquela infração e te Aham. autua. Na verdade, você tem uma fiscalização eletrônica em pontos conhecidos pela Conhecidíssimos, né? população, Conhecidíssimos. conhecidíssimos, É. e é há vários anos a mais cometida. Nós temos aí, né? Agora vamos uma colinha, porque é número, Aham. né? No ano de 2023, nós tivemos 1.929.000 autos de infração lavrados por pessoas, por condutores, que Aham. estavam 20% acima da velocidade. Uau. Isso é muito? Será? Depende. Quantos Depende habilitados comparado nós pra temos quem. no Paraná? Pois é, nós Na temos uma época. frota de 8.500.000 veículos muito. registrados no Paraná e 6 milhões de condutores. É. Mas é muito. Se pensarmos 1.800.000 autos, Para mas 6. para 8 milhões de veículos, É baixo. e se eu disser para nós, né, dados, se eu disser que somente 0,3% é autuado, então nós teremos o quê?
O mesmo veículo cometendo várias infrações. Sim. Quando eu dava aula, era muito comum o pessoal me perguntar: ah, mas olha só, é uma indústria de multa. E a pergunta que eu fazia para a pessoa era: você pratica infração? Isto. Ah, não. Quem aqui já andou sem cinto de segurança? Quem já andou falando no celular? Quem já excedeu a velocidade? Quantas vezes você foi autuado? Então, há muito mais infrações do que efetivamente é constatado ali por um auto de E infração, né? como mudar o cenário? Sensibilizando. Temos que nos sensibilizar. E como vimos, né, com os nossos educadores, isso não falta. Vontade de fazer e fazer cada vez mais. O Detran do Paraná tem isso muito forte na Escola Pública de Trânsito. O Sistema Nacional, de uma forma mais ampla, né, ou seja, federal, estadual e municipal, traz muito isso. Tem vários planos aí, Visão Zero, o Penatrans e tudo mais. Mas enquanto nós, Como condutores, não nos sensibilizarmos de que fazemos parte de um grupo, de um habitat que, com qualquer descuido, pode matar, e eu agora vou ser assim bem drástica. Quando você morre ou mata, você vai ter dores, você vai ter sofrimento e tudo mais. Mas e quando você deixa uma pessoa paraplégica? No Quando estado você vegetativo. um estágio vegetativo. Eu acho que isso assusta mais. E eu vou tomar a liberdade de pegar o gancho do que vocês acabaram de dizer, que é no que tange a opção de cometer a infração. Nós vimos que a fiscalização eletrônica, ela é disparado a que mais autua. Aham. Mas e é concebível que hoje, 2024, nós ainda tenhamos, no ano de 2023, 45 mil pessoas autuadas pela falta de cinto de segurança? Nossa. Não. É número Uma- alto, né? Que se pensar foi nos anos 90, né, que foi colocado a lei que era obrigatório o uso de segurança, de cinto de segurança. Já Não, se e toda passaram uma mais de 30 campanha. anos, gente, praticamente. Não, eu tô falando da minha própria vida. Eu não tô nem falando da vida do outro. Porque, assim, na velocidade eu tenho a ideia da empatia, né? Que é a pessoa que não tem empatia pelos demais. Mas quando eu falo em cinto de segurança, eu não tenho sequer o respeito, o autocuidado. amor pela própria Pelo vida. próprio. Perfeito. Então, isso é Exatamente isso. inadmissível numa situação como essa. É a ideia da cultura mesmo de que precisa mudar. Sim, Marli, eu tava esses dias vendo num jornal e apareceu, sempre aparece, né, aqueles casos, são isolados, lógico, mas são casos que chamam muito atenção, aqueles casos que, por exemplo, assim, o carro, ele tem, sei lá, 30 mil, 100 mil reais em multa, e esses radares inteligentes, é que nem eu falo assim, ó, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que se eu não pagar um IPVA, eu vou passar num radar inteligente, esse radar, ele vai detectar o próximo posto de guarda, vão prender meu carro. Como essas pessoas vivem dessa forma, com mais de 100 mil, às vezes custa 3 vezes, 5 vezes mais do que um valor do próprio carro. Vou pegar a própria colocação de vocês. Quantas vezes a gente mesmo, né? Não vamos ser hipócritas. Quantas vezes a gente mesmo cometeu um deslize, mudou de faixa Sim. sem sinalizar, mudou de faixa numa faixa branca contínua, que não se pode. Mas nós fomos vistos? Não, nós não fomos vistos. Então, o que acontece com esta situação que você coloca? Não visualizar. Nós tínhamos um manual brasileiro de fiscalização bem engessado, ou seja, a regra, o legislador, lá em 97, quando fez o Código de Trânsito, o mundo era outro, a tecnologia era outra. E isso foi mudando, a tecnologia dos veículos, a tecnologia para fiscalização, que se faz necessário. A fiscalização também é educação. Uhum.
Com a alteração desse Manual Brasileiro de Fiscalização, que eu costumo dizer que é o livro de cabeceira de quem trabalha com a fiscalização, deu novas possibilidades de que você possa, em determinadas infrações, você não tenha mais a obrigatoriedade da abordagem. Então, com a evolução tecnológica para a fiscalização, a tendência é de que esta situação que você coloca, que a pessoa está ali com centenas de milhares, às vezes, né, de infrações e de valor a ser pago, isto sim poderá. Nós temos em Curitiba o que se chama de muralha, né? Uhum. Não é que não esteja sendo, que não se veja este veículo que está com todo esse débito, que está com o IPVA atrasado, licenciamento atrasado, uma imensidão de débitos. Mas hoje nós ainda não temos meios legais para algumas De situações. de chegar a uma Isso, abordagem. Então, por exemplo, assim, eu tô isso. com o meu IPVA atrasado, eu passei no radar inteligente. Se tiver um guarda à frente e for detectado, ele pode parar meu veículo e ok. Se não tiver, ele vai passar batido. Temos já previsão de que esta situação, que seria o artigo 230, inciso 5º, que é conduzir veículo não Não licenciado, nós já temos a possibilidade aí de que essa autuação seja feita pelo vídeo, pelas Pelas Aham. câmeras via OCR. Claro, nós temos aí uma certa restrição, até temos legislação específica no estado do Paraná, pelo Conselho Estadual de Trânsito, dizendo que no estado do Paraná ainda se faz necessária a abordagem pensando no proprietário, porque Uhum. pelo sistema de monitoramento, ele tomou a decisão, daí é uma parte legal, né? Ele venceu o licenciamento hoje e ele tem todos esses débitos aí pendentes. Hoje ele tomou a decisão de não pagar. E ele fica circulando. Ele sai de Curitiba, vai para São José, vai para Santa Catarina e ele está andando. Pela nova legislação, ele pode ser autuado, sim, Através do radar. Exatamente. Mas no Paraná, ainda as autoridades competentes, no caso, o nosso diretor-presidente do Detran e o Conselho Estadual de Trânsito, entende que isto ainda é um pouco prematuro, que se faz necessária a abordagem, porque senão poderia se entender aquilo que nós falamos no início, a indústria da multa. Indústria da multa. Porque a infração, como eu disse, ela é uma forma a multa, ela é uma Aham. forma de educar. Sim. Mas para que ela seja efetiva, você tem que ter o conhecimento. Sem cinto de segurança, eu te abordo e digo, você está cometendo uma infração de trânsito, mas você está colocando em risco a sua vida e dos teus familiares e da coletividade. Uhum. Então, isso é efetivo. Aí, a multa derivada deste contexto, nós entendemos que ela é efetiva. Quando ela é só, que você só recebe a carta em casa, você só vai sentir raiva do sistema. E aí, E não Marli, se identifica, né? e eu vou um pouco mais profundo, tá? Por exemplo, a seguinte coisa, nós temos a questão do carro, né, da fiscalização, que ele tá todo irregular. Mas também a gente tem a questão do motorista, que ele já perdeu a carteira, ele tá suspenso, ele não pode dirigir e ele continua dirigindo. E muitos desses infratores tão recorrentes que eles acabam fazendo várias vezes, cometendo mesmos erros e coisas até piores. E aí eu devolvo uma pergunta. Ah, beleza, uma suspensão, ele já foi punido pelo Detran. Ok. Nesse caso, dirigindo com a carteira suspensa, não caberia uma outra punição um pouco mais severa? E tem a cassação do documento de habilitação dele. E ele nunca mais pode dirigir? Não, ele poderá. Ele irá sempre com o direito ao contraditório e à ampla defesa, o devido processo legal, tudo isso respeitado. Mas quando ele se encontra numa condição dessa, que ele está suspenso e ele volta a conduzir e ele é abordado, Sim.
tem Que que aí ser precisa ter abordado, abordagem. é. Aham. Ele terá o documento de habilitação cassado. Se comprovado que ele realmente, o devido processo legal mantido, tudo ok, ele vai ficar 2 anos impedido de dirigir, mas Ele nós pode voltar. sabemos que Ele vai ele dirigir. vai dirigir. Decorridos esses 24 meses, ele poderá voltar, passar pelo processo de reabilitação, que é o que a lei prevê, ou em muitos casos a gente sabe que a pessoa continua conduzindo sem se reabilitar. Se abordado for depois dos 2 anos, ele será apenado com uma infração de trânsito, que é dirigir sem habilitação. Uhum. Daí é um crime de trânsito, claro, não podemos Sim. esquecer Sim. que isto trata-se de um crime de trânsito. Mas vou fazer um gancho aqui com Roberto da Mata. Fé em Deus e pé na tábua. É. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E a gente vê que acaba nessa questão, até vou aproveitar essa pergunta, o judiciário ainda é extremamente tímido ao tratar dos crimes de trânsito, porque aí também é um crime de trânsito, né? E nós temos, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro, a possibilidade de que ele fique ainda até 5 anos sem poder dirigir. E se ele não é habilitado, ele fica proibido de se habilitar e tudo mais. E você nota que no judiciário não está tendo esse cuidado, não digo nem rigor, não está tendo esse cuidado de observar esse tipo de prazo para justificar, de repente, uma força nessa punição, porque a punição ela tem o caráter, e que às vezes as pessoas esquecem, de fazer com que a sociedade entenda que aquilo não deve acontecer mais. Sim. É um caráter de evitar, de Uhum, prevenção. uhum. E o que a gente vê é que ficou tão macarrônico, né? Ficou tão República das Bananas. Sim. Ah, não, tudo bem, eu vou Não ficar dá sem nada. habilitação Não vai dar mesmo. nada. E aí, tá contando o prazo, eu não preciso nem entregar minha habilitação. Se o policial me parar e eu entregar a habilitação e não consultar o sistema, tá resolvido. Ledo engano, porque hoje policial que não consulta o sistema, ele só é displicente, mas são poucos os que vão acreditar somente naquele documento. A grande maioria está consultando o sistema e verificando Sim. se realmente não há mais nada. Então, essa cultura do não vai dar nada não, está cada vez pior. E aí eu quero puxar uma outra questão, que é a ideia da municipalização do trânsito. É extremamente espinhoso, eu sei, é uma conduta que não elege muitas vezes prefeito, e tem prefeitos, vereadores que preferem passar às margens disso, porque senão não consegue se eleger, mas é extremamente necessário. E aí, como você mencionou, houve mudança nessa questão da fiscalização e houve aí uma facilitação até mesmo dessa municipalização. Conta um pouquinho para a gente, Marli. Veja, no Código Nacional de Trânsito, a responsabilidade ela estava toda para o Estado. Uhum. Com o CTB, descentralizou-se isso, o que é realmente perfeito, Sim. porque a nossa vida acontece aonde? No município. Uhum. É no município que a gente transita, vive, é o nosso prefeito, é a nossa Câmara, que sabe das nossas, da nossa realidade. Mas é meio assustador, porque nós temos no Paraná 399 municípios, e desses 399, somente 48 estão atuantes, apesar de termos 53 municipalizados, que é integrado ao Sistema Nacional, aptos a cuidarem do trânsito do seu município, somente 48 estão cuidando. De posse desta realidade brasileira, o legislador ele fez algumas alterações. Ele veio com a Resolução 811, lá em 2020, e propiciou aos municípios delegarem esta função para o Estado.
Mas nós sabemos que o próprio Estado, o Estado do Paraná, ele trabalha com delegação. Através de convênio, o nosso agente fiscalizador é o policial militar. Vocês vão me perguntar, todo policial militar é agente de trânsito? Não. Não. Somente aqueles que são designados, capacitados, designados, empossados e tudo mais para esta função. Você tem um contingente, um universo de policiais no estado do Paraná e, por conseguinte, dentro desse contingente, você tem policiais que também são agentes de trânsito. Os grandes centros, vamos pegar ali alguns exemplos: Curitiba, São José, Londrina, Maringá, Foz, Cascavel. Esses grandes municípios, eles têm uma estrutura própria, eles têm os seus próprios agentes de trânsito, seja a Guarda Municipal ou sejam os Agentes seletistas, os próprios, né? agentes próprios, né? Certo. Concursados para essa função e tudo mais. Mas o que nós fazemos com aqueles municípios que partem de, vou falar em frota, nem vou falar em habitantes, que Aham. partem de 2.000 veículos, chegando a 10.000 veículos. Um município desse teria condições de abarcar toda essa infraestrutura, e isso que para o município seria despesa. Uhum. Porque num primeiro momento, sim, você tem, porque quais são os pilares? Os pilares do trânsito seguro é a engenharia, Uhum. a educação e, por fim, a fiscalização. Mas a fiscalização deveria atuar quando todo o resto falhou. Isto para um município que tem 2.000 habitantes, vamos lá para os habitantes, ele nunca vai municipalizar. Nós Não. temos 5.600 municípios no Brasil, sendo que somente 1.881 são municipalizados. Mas vem a outra situação daí. Tá bom, nós temos aí 278 municípios no estado do Paraná que poderiam, por opção, porque a opção é do gestor Municipal. municipal, delegar para o Detran. Mudaria muita coisa? Não. Porque o Detran, ele não trabalha com fiscalização eletrônica. Uhum. Ele continuaria com o mesmo contingente de agentes de trânsito, policiais militares. Só Sim, mudou o só problema mudou de o mão. problema de mão, mas continua a mesma coisa. Tá sem efetivo do mesmo jeito. Perfeito. Só estamos dando cumprimento, é um projeto de governo, é atender a esses municípios, até porque nós temos infrações específicas de competência do município e que Uhum. nós, Estado, não poderíamos fazer, Sim. mas para não virar terra de ninguém, a Constituição nos permite a fazer isso. Mas efetivamente isto mudaria? Nós vamos cenário, não. fazer para auxiliar o município e até para ter a competência legal. E Marli, Mas- e falando realmente aí na fiscalização, e usando a palavra efetiva, você acha que hoje a fiscalização ela é efetiva ou ela não supre a necessidade atual? Depende. Bora lá. Depende. Se nós estivermos falando, vamos pegar Curitiba como exemplo, grandes centros, em que você tem o trânsito municipalizado, em que você tem a fiscalização eletrônica e que você tem um contingente maior de agentes de trânsito. Sim, ela é mais efetiva, porque a possibilidade de você ser fiscalizado é bem maior. Eu devolveria a pergunta para vocês. Quantas vezes vocês foram fiscalizados, abordados, não pelo sistema de fiscalização eletrônica, nos últimos 5 anos? Nenhuma. Também acho que nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, esta é a resposta quando eu digo depende. Se você está num grande centro em que você tem, volto a dar o exemplo de Curitiba, em que você tem um batalhão especializado para o trânsito, o batalhão de trânsito, a possibilidade de você ser fiscalizado mais vezes é maior. Então, a fiscalização é efetiva. Mas, vou um pouquinho além. Sinistros. Todo sinistro é antecedido por uma infração de trânsito. Sempre.
Sem sombra de dúvida. Aconteceu. Alguém Um praticou excesso uma de infração. velocidade, uma falta de manutenção. Então, se nós tivéssemos mais fiscalização, certamente nós diminuiríamos algumas infrações, principalmente essas de abordagem. Olha, a segunda aqui, gente, a segunda é avanço de sinal vermelho. Quem concebe avanço de sinal vermelho? Posso me colocar Consegue. embaixo da mesa nesse momento? Posso? Sabe aquele Só não teve a segundinho? sorte. Sabe aquele segundinho, gente, que assim, ó, ficou, entendeu? Aí no meio já ficou... Mas você vai me dizer que você estava no amarelo, você não foi no vermelho. É isso que você vai me dizer, né? Reza a lenda que sim. Então, veja, essa é uma das infrações que eu, particularmente, ao longo dos anos, e tendo também estado em sala de reciclagem aí durante muitos anos, eu sempre disse que é uma das mais perigosas, Lógico porque que é. você não está colocando em risco somente você está colocando em risco a coletividade. E o brasileiro tem aquele negocinho, quando ele não olha para o semáforo, ele olha para o pedestre. Começa a piscar o do pedestre, ele já vai bicando. Esse é o erro. E aí sempre um vai sair E antes que você você vê e vai assim chocar. que, pegando aí os juizados especiais, você observa que as causas, né, de indenização, reparação, sempre está envolvido o semáforo na história. Então, o fulano passou o semáforo vermelho, ciclano que não observou o semáforo. Você vê ali um caso ou outro de não ter feito a frenagem em tempo correto, mas você vê que o semáforo está sempre rodeando ali, orbitando as questões judiciais também de indenização, reparação. Isso é uma questão que, quando nós estamos somente num dano material, tolerável, digamos, no máximo, mas não é só isso que fica, né? O semáforo, ele pode sim gerar inúmeras mortes e até sequelas graves, né? Mas eu Que é o acho mais... também que tem um outro lado do semáforo, que ele reduziu muito, gente, o índice. Hoje em dia é muito simples você simplesmente você controlar um fluxo totalmente desgovernado através de um semáforo. Eu vejo isso porque ali na Munhoz da Rocha colocaram um semáforo exatamente onde tinha inúmeros acidentes. E isso reduziu, acabou o acidente ali. Tem esse lado do semáforo? Tem sim. Mas a gente também tem que olhar que, estatisticamente, eu acho que ele ajuda muito mais do que prejudicou. Mas eu vou eu além. posso te fazer uma pergunta? Te colocar contra a parede agora, Marli. Uau! Olha, Eu ouvi uma vez uma frase que dizia o seguinte, que o semáforo é a ferramenta de uma sociedade que não respeita a lei. Você concorda? Concordo. Concordo, porque eu ia dizer que sabe o que é mais efetivo ainda do que o semáforo? Uma rotatória bem feita. Uma rotatória bem feita e... Quando se fala bem feito, é bem feito. Não as coisas que a gente vê por aí em algumas exato, cidades, né? às vezes a gente se depara aí Mas nas rotatória redes sociais. orgânica, que ela vai assim meio Isso. parecendo um rio, né? Ali. Pinheiro no meio. Eu Tem não coreto, pinheiro. Eu não posso coreto. citar o nome, mas um especialista em trânsito pediu para a prefeitura colocar uma rotatória na esquina da casa dele. E pasmem, funciona. Eu tenho uma cidade aí no interior, não vou citar também. A rotatória, ela é orgânica, ela faz as dobras assim, ele não tem a menor ideia nem que é redondo e muito menos oval. Ela ficou orgânica, literalmente. Ficou a contento de quem... olha, vamos puxar um pouquinho aqui, dar uma voltinha ali, faz uma curvinha para poder se encaixar. Mas a rotatória realmente... Isso, claro, não sai da minha cabeça. Não, estatisticamente, e até por pesquisas força mesmo, né? não, das câmaras, porque quando você vai falar em sinalização, você tem câmara específica, né? Uhum. E
Mas quando você vai para o mundo da infração, este projeto, ou seja, tudo vai envolver uma infração de trânsito, ela tem que passar por esforço legal. E aí você acaba tendo o conhecimento dos veículos, você acaba tendo conhecimento da engenharia, você compartilha. Por isso que estar naquele ambiente, ele é extremamente produtivo, digamos assim. E Marli, a gente está quase chegando no final e eu queria ouvir de você, todos esses anos de jornada do Detran, uma história que te marcou, que você acha que deveria ser compartilhada com a gente. Olha, tem tudo a ver. Ela me marca negativamente, mas tem a ver com o que a gente está tratando hoje, né? Que é o sinistro, que é a fiscalização. O ano era 2005, instrutora do curso de reciclagem. A lei da velocidade não tinha sido alterada ainda. Em 2005, 20% acima da velocidade já era uma infração gravíssima para o perímetro urbano e tal. E é aquela história, né? 2005, vamos dar curso de reciclagem, o sonho da minha vida, é tudo de bom, vamos mudar. Se de 30 você mudar a cabecinha de se salvar uma vida, está maravilhoso. E tudo lindo até que chega neste dia, nestas 30 horas. O cidadão estava retornando pela segunda vez. Não sei se eu posso chamá-lo de cidadão. No final, vocês vão me dizer se é um cidadão ou se é somente um infrator. Ele é hábito, né? Todo instrutor, todo professor procura no início para quebrar gelo, fazer uma apresentação, dizer o que faz, tananá. E este infrator, ele, ao se apresentar, ele já demonstrou a indignação, a revolta, a ira. Ele estava de mal com o mundo, mas principalmente com o sistema de trânsito, né? Com o órgão de trânsito. E assim, diga-se de passagem, não importa quem fiscaliza, se a fiscalização é eletrônica, o culpado é sempre o Detran. Você vai sempre lembrar do Detran. Quando ele teve a oportunidade, no dia seguinte, de extravasar a sua ira na situação das velocidades das vias, que era o fato que estava levando pela segunda vez. Aí ele disse: esses que estão aí, o desprezo pelo ser humano, esses que estão aí, até entendo estarem aí, profissionais liberais. Você sabe que uma sala de reciclagem, ela é composta por todo tipo de gente. Todos os profissionais. Eles, profissionais liberais, eu até entendo estarem aqui, mas eu, preso aqui, durante 30 horas, um empresário que dá emprego para 100 pessoas, que sustenta 100 famílias, estar aqui por uma mísera velocidade, talvez não com essas palavras, Sim, né, sim. mas trazendo agora... Com esse desprezo. Com esse... O que eu quero demonstrar é o desdém e o desprezo. Deixei ele, como a gente sempre faz, né? Deixa extravasar, deixa falar, e até porque ele mesmo se coloca contra os demais. Os outros já estavam querendo botar ele para fora da sala. Mas ficou insustentável quando eu dei a devolutiva para ele. Fulano de tal, veja, esta mísera velocidade, e se houvesse um atropelamento? Isso faz parte do jogo. Nossa. Não tem vida em jogo. Isso faz parte do jogo, estar, né? Eu falei, mas e se esse atropelamento, ou se esse óbito fosse para o seu filho, para sua esposa, para sua mãe? Aí você está apelando, aí é diferente. Empatia zero. Exatamente. É um peso, então, duas isto medidas. foi na minha vida. Claro, você tem N histórias, mas ela ficou gravada na minha memória, que é aquela história do que eu disse no início ali, né? Fé em Deus e pé na tábua. Sugiro até que quem não leu, leia, porque é muito legal mesmo. É muito bom, porque nós vemos da onde nós
qual é a nossa história, por que nós dirigimos como dirigimos e por que nós não conseguimos nos sensibilizar muitas vezes com o que acontece com o outro. Neuza Coraça, meu carro, minha casa. Uhum. Eu, E os aqui é o outros? meu mundo. E não encoste, porque se encostar vai ter. E é por isso que eu disse no início, que enquanto nós não mudarmos cultura, não quebrarmos paradigmas de que nós fazemos parte do trânsito e que estamos suscetíveis, estando na cápsula vital, que é o carro, seja ela tecnológica ou não, ou como pedestre, nós estamos suscetíveis às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos. E se for um sinistro grave, ao óbito, que eu diria, podem achar terrível, mas ficar com uma sequela Ainda Você pior. vai carregar, ainda porque pior. é aquilo ali, né? A partir do momento que você não olha, você esquece. E aquilo que você olha, você vai relembrar todos os dias. E Exatamente. tem um detalhe, só para encerrar, até que eu costumava comentar também, que um cidadão que é latrocida, estuprador, ele já tem uma psicologia alterada, ele tem uma psicopatia, a mente dele já funciona de outra forma. Mas um cidadão, pai de família, um estudante que mata no trânsito, a mente dele não está preparada para uma perda desse tipo. E aí, conviver com esta sombra para o resto da vida, será que é possível? Será que é capaz? Questão para um psicólogo no próximo podcast. Exatamente. Não poderia ser para ficar Obrigadão. feliz. Eu tenho um pra indicar. Valeu. gente. Marli, em nome da IBAC Brasil, nós queremos agradecer você, a sua participação, sempre essa energia interessante realmente. Agradecer também ao Detran, que cedeu gentilmente tanto você quanto a Fábio e o Michael para participar do nosso podcast. Então, nós só podemos realmente agradecer essa participação de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trânsito, né? Embora a minha área não seja aquela mais amada, mas ela faz parte. Mas é a área necessário. mais essencial. Pode ficar tranquila. Marli, brigadão, em nome do IBAC. Muito obrigada, gente.